Deus? Então, sim, queridos, é necessário estar sempre clamando ao céu. De lá vem as ordens, né? Do céu vem a ordem para a liberação dos nossos irmãos. Obrigado, meu diácono. Vamos para a palavra do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo já trabalhou no seu coração através dos louvores, todos eles direcionados ao sacrifício de Jesus. E eu quero seguir na mesma direção a mensagem de hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou esperasse aqui na projeção, como a maioria está fazendo, Mateus capítulo 10, verso 38. Meus jovens ali da mídia, Mateus 10, 38. E depois nós vamos ler de contínuo Lucas 9, 23. Esses dois textos. Mateus 10, 38 e Lucas 9, 23. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 10, 38. Quem puder ler em voz alta comigo, vamos lá? E quem não toma a sua cruz... Vocês estão precisando de uma água, irmãos? Vocês precisam de uma aguinha? O que vocês precisam aí? Um fortificante? Eu não ouvi nem 6 pessoas lendo comigo. Vamos lá? Lê em voz alta, querido. Eu não vou pedir para você ler em voz alta todo o sermão. Esses 2 textos são a base da meditação. Vamos ler de novo, então? Bonitinho? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora Lucas 9, 23 e 24. Vamos lá? Dizia, 9, 23, Lucas. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém, povo santo? Palavras do nosso Salvador, tanto em Mateus como em Lucas. Mas o de Lucas é mais específico um pouco. Observa novamente Lucas 9, 23. Dizia a todos, sem exceção, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia. Esse é o detalhe que não tem nos outros evangelhos. Essa autonegação não é apenas quando você se lembra de Jesus. Não é quando você está contrito numa oração. É dia a dia. Diga assim, dia a dia. Significa o quê? Todo dia. Tomar a cruz da autocrucificação é todo dia. Quem quiser seguir Jesus tem que tomar a cruz todo dia. E não só quando lembra, não só quando quer tomar a cruz. Negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lenice mencionou aqui no começo da ministração dela, do louvor, uma canção que cantamos no meio batista. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Existe uma contrapartida do sacrifício de Jesus na cruz. Ele fez o papel dele, até foi dito aqui também em oração pelo Orlando, sem recuar até o fim. Mas isso não quer dizer que nós não temos a nossa cruz para carregar. A nossa independe da do Senhor. É a minha cruz, é a sua cruz. É a cruz de automortificação. Quantos estão entendendo? A minha cruz é minha. A dele Jesus carregou até o fim para me resgatar. Mas em fazendo o papel dele, não exime a minha parte de levar a minha própria cruz todos os dias. Eu quero falar hoje da cruz. A cruz não é um símbolo bonito. Não deveria ser endeusada. A cruz não deveria ser reverenciada. Não é a cruz que tem algum valor ou poder,
mas o morto na cruz, Jesus, o Cordeiro. A Igreja Católica Romana, eu tenho falado muito nesses últimos tempos da Igreja Católica Romana, ela idolatra o crucifixo, a cruz. Nós não temos essa mesma percepção, nós não idolatramos a cruz. A cruz passa a ser um objeto de morte. A cruz é um objeto de morte. Não é nada bonita, não é nada agradável, não é nada adorável que possa ser adorada. A cruz é morte. A cruz é humilhação, vergonha. A cruz é desonra. Amém? Quantos entenderam? Então, quando Jesus fala para nós tomarmos nossa própria cruz, está nos mandando matar muita coisa em nós mesmos. Está nos mandando assumir uma postura de assumir a vergonha da cruz. A cruz não é agradável. Amém, queridos? Vou mostrar a vocês na palavra por que a cruz é tão terrível. Abra, por favor, agora em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Não celebramos a cruz como objeto de veneração. A cruz sempre foi e sempre será um objeto terrível. A palavra do Senhor diz, Hebreus 12, 1 e verso 2. Portanto, Hebreus 12, 1. Não está aqui? Está aqui, ó. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, igreja. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora perceba, o autor aos Hebreus faz questão de salientar, o qual, esse Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia da cruz. A cruz é um lugar de ignomínia. Não é nada bonito. É um lugar de vergonha. A palavra ignomínia no grego tem sentido de vergonha e de desonra. É um lugar em que o homem perde a honra. É um lugar terrível. Jesus, não fazendo caso desta morte horrível, está assentado à destra do trono de Deus. Presta atenção. Para Jesus, o sofrimento da cruz tem vários significados. Muita profundidade de sofrimento, foi dito aqui. Mas quando nós paramos para pensar quanto sofrimento o Senhor suportou, tem vários níveis. Tanto é que antes da cruz ele já agonizou gotas de sangue por causa desses múltiplos aspectos de sofrimento. Desde a rejeição dos homens, ele sabia que seria esbofeteado, escarnecido. Ele sabia que seria cuspido, que lhe bateriam no corpo, que lhe fariam feridas no seu corpo. Jesus sabia exatamente todos os níveis de sofrimento que iria vivenciar. Psicológico, abandono, foi mencionado o abandono na cruz, sentimento de estar. Jesus experimentou a rejeição dos homens, gritando, crucifica-o, crucifica-o, com muito ódio dele. Mental, físico. A palavra do Senhor diz que a cruz é um lugar de ignomínia, de vergonha, de desonra. E eu creio, queridos, e eu vou mostrar a vocês que nós temos que assumir a nossa parcela nessa crucificação. Não na cruz de Cristo, na nossa própria crucificação. Abre, por favor, agora em Gálatas, capítulo 3, verso 13.
Gálatas 3:13. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A cruz é lugar de maldição. A cruz é um lugar maldito. Gálatas 3:13. Quantos já acharam? Já está aqui, né? Quem quiser ler em voz alta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Aí entra um adendo aí que alguns escribas acrescentou, não faz parte do original, explicando por que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá na lei de Moisés já havia essa descrição da maldição, da morte no madeiro. Não necessariamente de cruz. O formato de cruz é romano. Mas havia condenação de morte no meio do povo de Israel também sobre o madeiro. Então presta atenção, igreja. A cruz é um lugar de morte e é um lugar de maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar. E também dor física que Jesus experimentou, e dor na sua alma da rejeição dos homens. Eu quero mostrar a vocês que é possível. Então presta atenção, vou abrir agora um aspas, bem grande, tá bom? Vou falar uma coisa agora que é entre aspas. Quantos já observaram as pinturas, as ilustrações de Jesus crucificado? O que chama a atenção sua naquela crucificação? Além dos cravos, né, nas suas mãos ou punhos e nos pés, além da placa que foi colocada sobre a sua cabeça, além da coroa de espinhos que lhe feriu a fronte, o que mais chama a atenção daquela cena? Como é que está Jesus na cruz? Seminu. Eu quero mostrar a vocês que até isto faz parte da humilhação. A vergonha de Jesus na cruz também passa pela humilhação de estar seminu. Tanto mais na cultura hebraica, em que a nudez era vista dessa maneira. Por isso se usava aqueles roupões, manto, túnica. Há uma sugestão de alguns estudiosos de que Jesus estaria de fato nu na cruz. De onde tiraram isso? Tiraram das histórias de crucificação do passado. Quando o homem ia para a cruz, ele ia como o mais indigno dos indignos. A crucificação não era um castigo comum. Era o pior dos castigos, a pior das torturas, a pior da condenação. Só os facínoras, só os piores homens iam para esse tipo de modalidade de morte. Então há histórico de que os crucificados estavam de fato nus. O texto não chega a tanto, a Bíblia não chega a dizer tanto. Mas os pintores renascentistas, você vê eles colocarem, às vezes, né, uma tanga em Jesus. Às vezes nem isso. Fazem a ilustração com Jesus de lado, ou uma faixa assim descendo para cobrir a nudez de Jesus. Enfim, alguns acreditam que Jesus estava de fato nu na cruz. Quais seriam as possibilidades de ser real? Lá em João capítulo 19, verso 23, eu vou só sugerir, não estou afirmando nada. O texto dá possibilidade. João capítulo 19, verso 23 até o verso 25. Olha para esse texto. Já está cá? Já, né? Vamos seguir até o verso 25. Na hora da crucificação de Jesus, ele está vestido. A palavra de Deus diz que depois de lhe açoitarem, depois de baterem nele com uma cana, pegaram um pedaço de cana e bateram na sua cabeça, ele foi vestido de novo. Então ele conduziu a cruz até o Calvário vestido. Agora isso aí deve ter sido terrível para ele. Porque com o corpo todo arrebentado e sangrando, coagulando sangue, o seu manto ou a sua roupa certamente estava colada àquele sangue pisado. Só que na hora da crucificação, lhe tiraram as vestes.
Então, irmãos, aquela roupa colada no sangue foi puxada e provavelmente reavivou as feridas. Olha para o texto aqui, para você ver que quantas roupas tiraram de Jesus. Está no texto. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, então é na hora da crucificação, não antes, tomaram-lhe as vestes, está escrito, irmãos, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Jesus foi tirado a sua veste. Pastor, então foi só uma veste. Segue o texto. E pegaram também o que, irmãos? A túnica, aquela que era exterior. Essa túnica também foi tirada de Jesus. E a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Então presta atenção. Tiraram-lhe as vestes e tiraram-lhe a túnica. Mais de uma veste, irmão. É provável que Jesus pudesse estar ainda com essa tanga rudimentar, é provável. Mas tem mais outros fatores que sugerem que ele estivesse passando ali a maior de todas as vergonhas. A palavra do Senhor diz que junto à cruz, verso 25. João 19, 25. Pula o 24, direto no 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: quem estava ao pé da cruz, perto da cruz? Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, Maria, e a irmã dela, então a tia de Jesus. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Só essas 3 mulheres estavam junto à cruz, talvez embaixo ali da cruz, próximo de Jesus. Agora tem um detalhe que espanta. As outras mulheres estavam bem mais distantes. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 15, verso 40. É aí que os estudiosos veem uma inferência, uma possibilidade de que Jesus estivesse de fato nu na cruz. Não só ele, como os outros condenados. Isso explicaria essa distância dessas mulheres. Marcos 15, 40. Já está aqui atrás? 40 e 41. Presta atenção. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Podia estar de longe até pelo terror de saber que seu mestre estava sendo crucificado. Podia estar de longe por não suportar o sofrimento dele. Mas alguns sugerem que elas estariam de longe por causa da nudez dos condenados. Uma questão púdica de santidade. Estavam observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. Então eram mulheres próximas a Jesus, que estavam na comitiva de Jesus, que acompanharam Jesus para todo lugar. Na hora da crucificação, elas estão mais distantes. E além destas, muitas outras. As mulheres não citadas aqui tinham um número maior de mulheres ali na crucificação. E além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Amém, queridos? Não posso provar que Jesus estivesse nu na cruz. Mas posso provar, biblicamente, que as seguidoras de Jesus estavam afastadas. Um tanto distante. Talvez por causa da cena que estavam vendo. Eu quero deixar um comentário com vocês, para vocês entenderem, que isso não é só uma inferência minha, mas uma possibilidade real. Há registros históricos de crucificados. Eu vou ler um pequeno registro daquela época, do 1º século. Cícero acusou Caio Verres, ex-governador da Cilícia, de crucificar sem provas suficientes um cidadão romano acusado de espionagem. Esse é o texto do 1º século. Em sua descrição, ele afirma que o crucificado estava nu. Não prova de maneira nenhuma que todos os crucificados eram nus, mas dá uma sugestão.
de que aqueles que iam para a cruz eram humilhados de todas as maneiras possíveis. Era a humilhação máxima, total desprezo àquele homem, aquele condenado. Quantos entenderam, digam amém. Há a possibilidade real de que o nosso Salvador estivesse nu na cruz. Era costume dos romanos despir os homens condenados. Amém, queridos? Entenderam que o nível da vergonha de Jesus é mais profundo do que às vezes a gente percebe? Eu queria que você abrisse, por favor, agora a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 11. Nós somos convidados, todos os cristãos, a assumir nossa parte na sua vergonha. A cruz é lugar de morte, a cruz é lugar de maldição e a cruz é lugar de humilhação. Morte, maldição, humilhação. Tudo de ruim. E nós, como cristãos, devemos assumir isso. Devemos assumir a crucificação de Jesus como algo terrível, mas nos solidarizar a sua crucificação, porque ele também cá. Então preste atenção, ainda que não venhamos a ser crucificados numa madeiro, metaforicamente, espiritualmente, nós também temos uma parcela de sofrimento a vivenciar por amor a Jesus. Olha o que está escrito aí, é o mesmo livro de Hebreus, né, que já lemos antes aí, capítulo 13, verso 11. Quem quiser ler comigo, já estou me encaminhando para a reta final da mensagem, não vai ser longa. A palavra do Senhor diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Os sacrifícios antes de Jesus de animais, parte do animal era consumida, comida, parte era queimada. Resto dos animais e as cinzas eram depositados para longe do arraial. Era até uma medida sanitária para evitar doenças. Os holocaustos muitas vezes eram removidos e lançados para fora do arraial. Um descarte do resto do sacrifício. Quando estão acompanhando aqui o raciocínio do pastor, é o mesmo raciocínio bíblico do autor aos Hebreus. Ele vai comparar isso ao sacrifício de Jesus na cruz. Olha para o texto, verso 12. E aí vem um convite para os cristãos, os que são de Cristo. Verso 12, irmãos, quem quiser ler com o pastor. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, fora da cidade de Jerusalém. Ele foi conduzido com a cruz para fora da cidade. A semelhança dos sacrifícios que eram tirados para fora do arraial, o resto dos sacrifícios, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, é conduzido para fora da cidade. E aí o texto segue dizendo, verso 13. Agora vem o convite espiritual, metafórico, que perpassa todos os séculos, tem que chegar em nós, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus aí. Qual é o convite que é feito à igreja de Cristo? Leia em voz alta. Saiamos, pois a Ele, fora do arraial, levando o que, igreja? Vitupério é desonra, vitupério é opróbrio. Presta atenção no que o autor aos Hebreus compara. Cristo morreu em lugar de desonra na cruz do Calvário, sobre o Monte da Caveira, lugar de descarte de homens, dos condenados. Aí o autor aos Hebreus faz uma comparação e diz, saiamos a Ele, estejamos junto com Ele neste momento da crucificação, na semelhança da sua crucificação. Quantos estão entendendo? Saiamos a Ele, fora do arraial, no lugar que não é de honra,
levando, agora eu queria que você dissesse em voz alta, levando dele, é do Senhor, a desonra do Senhor. Quantos entenderam? Existe uma parcela de desonra para eu levar? Existe. É me anuir a ele no seu sacrifício. É não ter vergonha de que meu Salvador e Rei morreu de maneira miserável. Morreu de maneira atroz. Morreu de maneira terrível. Há um chamamento para nós assumirmos a nossa parcela do sofrimento. Queridos, não pensa só metaforicamente quando Jesus diz: tome a sua cruz dia a dia e me siga. É o mesmo caminho de cruz, é o mesmo caminho de automortificação, de renúncia. Eu quero apelar à igreja nessa noite a aprofundar isso e transformar isso em prática de vida. Sabe o que significa? Que eu tenho que pagar preço por Jesus. Sabe o que significa? É que eu tenho que sofrer o que tiver que sofrer por Jesus. Significa que pessoas podem zombar de mim por eu ser de Jesus. Significa que podem me cuspir, podem me prender, podem me ferir. E eu tenho que assumir tudo isso como parte do meu sacrifício por amor a Jesus. Quantos estão entendendo? Queridos, aqui no Brasil é essa tranquilidade. Sofremos pressão nenhuma. É até um status dizer que é evangélico. Mas lá fora, no Oriente Médio, na China, está uma tremenda perseguição a cristãos. Lá estão assumindo o opróbrio de Jesus. Lá eles abraçam o opróbrio de Jesus. Essa semana li um relato bem rápido, bem brevezinho, de uma irmã que sobreviveu dentro de um container na África. Já falei isso em outras ocasiões. Alguns irmãos na África, perseguidos cristãos, são colocados dentro de caixas de metal, aqueles containers que trazem mercadorias do exterior naqueles barcos enormes. Aquilo não tem, irmãos, ventilação. Pensa no calor da África, está sofrendo aqui no Rio de Janeiro com 34 graus. Pensa no calor da África, com uma chapa quente, você dentro de uma caixa de metal sem ventilação. E você tendo que fazer suas fezes e urina dentro do mesmo local. Não tem liberdade para ir ao banheiro. Lugar insalubre, lugar contaminado. E cristãos, irmãos nossos, são presos nessas condições sufocantes. Além de não conseguir sair, ficam agonizando dentro dessas caixas quentes. Mas ali um relato de uma irmã que dizia que de vez em quando soprava um vento ali dentro. Era sobrenatural para ela sobreviver. Nós não sabemos ainda o que é pagar o preço por amor a Jesus. Nós ainda não sabemos. Temos muita liberdade. Podemos escolher até não vir a um culto, por exemplo. Temos toda a liberdade. Mas a palavra nos convida a assumir o opróbrio de Jesus. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Não é muito difícil, irmãos? Não é muito difícil de entender. Paulo, quando se converteu, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus revelou através do servo que Paulo teria um percurso de sofrimento por amor a Jesus. Paulo nem tinha começado em seu ministério e já estava determinado um caminho de sofrimento por amor a Jesus. Jesus requer de alguns de nós sofrimento. De verdade, todos nós deveríamos ter a nossa parcela, crucificando-nos a nós mesmos, todos os dias. Sabe quando eu quero fazer uma coisa que não é do agrado de Deus, mas eu não faço por amor ao meu Salvador? Nessa hora eu reneguei a mim mesmo, a minha carne quer, mas o meu Salvador não quer. Eu prefiro matar a minha carne. Eu estou me auto-mortificando. É uma luta tremenda dentro do meu interior, no meu coração. Isso é assumir a sua cruz diária.
É a hora que você não dá lugar à carne. É a hora que você não retruca. É a hora que você se rende, porque também está crucificado com Cristo. Paulo diz isso. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O convite é para nós todos. Não foi só para Paulo. Não é só para os mártires. Amém, queridos? É muito importante você entender isso. Conversava com Lenice na nossa devocional, e aí ela falou uma coisa muito interessante. A minha carne não quer a cruz de Cristo. O meu ser, o meu íntimo, não quer a cruz de Cristo. Não quero sofrimento. Eu não quero o desprezo dos homens. Eu não quero ser xingado. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero sofrer. Enfim, eu não quero sofrer. A minha carne, o meu eu não quer sofrer. Nada. Nada. Aí conversava com ela, ela falou uma coisa muito interessante. Quando Pedro negou a Jesus, ele negou a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Ele falou que não tinha nada a ver com aquele homem. Na última vez que ele negou a Jesus, o que mais que ele fez? Não, ele chorou depois de arrependido. Na 3ª vez que ele negou a Jesus, soltou a palavra torpe, ele xingou. Ele xingou literalmente. Não, verdadeiramente tu és igual a ele, porque você fala igual a ele. Quando compararam Pedro com Jesus pela fala, significa que eles tinham um linguajar, né, característico. Talvez a fala denunciasse que ele era discípulo de Jesus. O que Pedro fez para descaracterizar isso? Ele xingou. Ele xingou, como se dissesse assim, não, eu não sou igual a ele. Eu xingo, ele não xinga. Eu não sou igual a ele. Eu falo igual todo homem fala. Eu não falo igual a ele. Ele se desassociou da figura do Cristo. Até no falar. Até no falar. Como estou entendendo? Quando você se nega a se identificar com Jesus na sua crucificação, você vai para o outro extremo. Você fica parecido com um homem mundano. Uma mulher mundana. Se desassocia da imagem do Cristo. Queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Mais um texto, Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos 8, 38. Presta atenção, até no teu modo de falar, você define se você é um com Cristo ou não. Se você aqui na igreja tem cara de santo, mas lá no seu trabalho você fala palavrão, no meio dos ímpios você parece igual ímpio, você está bem longe da imagem do Cristo. Se lá no seu colégio, jovem, você tem um outro comportamento, cuidado. Você foi chamado para ser semelhante a Jesus e assumir a vergonha da cruz. Não tenha medo de ser patinho feio no meio dos outros. Não tenha medo de ser discriminado. Às vezes, para não ser discriminado, nós nos assemelhamos aos demais homens. Não tenha medo, jovem. Seja diferente mesmo, paga o preço. Paga o preço da vergonha da cruz. A palavra do Senhor diz, Marcos 8, 38. Já é o antepenúltimo texto, irmão. Se quiser, alguém lê em voz alta comigo. Vamos lá? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Todo mundo entendeu? É bem claro, é bem objetivo, né? Nós não podemos nos envergonhar de sermos semelhantes a Jesus. Sermos cristãos. Temos que pagar o preço que for para mostrar quem somos, assemelhados a Jesus. E se vier sofrimento, que venha. Se vier escárnio, que venha. Se vier preconceito, que venha. Mas eu não vou me envergonhar de dizer, eu sou de Cristo. Não posso me envergonhar disso.
porque disso dependerá também minha confirmação no dia do Senhor. Amém? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu e chorou amargamente. Foi redimido pelo Senhor. Não precise eu e você passar por esse processo de negá-lo de várias maneiras e depois ter que se arrepender e se humilhar pedindo perdão. Amém, povo santo? Penúltimo texto que eu vou ler hoje. Filipenses 1, 28. Já estou terminando a mensagem, está bem curtinha. Filipenses 1, 28 e 29. Olha só que interessante. Esse texto aqui, ele mais amplo, uma hora eu vou pregar aqui na igreja. Vou pregar aqui na igreja para mostrar que a liderança da igreja primitiva pagava um preço altíssimo. O apóstolo Paulo pagou um preço altíssimo. Os chamados apóstolos da igreja moderna vivem no luxo. Os chamados apóstolos, bispos da igreja moderna não pagam preço nenhum. Vivem ricos. Não sabem o que é sofrer pelo evangelho. Não fazem ideia. Chegam com seus carros luxuosos. Tem dinheiro à beça na conta. E aquele do chapelão, que eu não digo o nome por questão ética, você sabe quem é o do chapelão, não sabe? Aquele que vendeu feijãozinho mágico na época da Covid. Esse mesmo. Ele tem fazendas com milhares de cabeças de gado. Saiu da onde? Dos adeptos da religião dele, do grupo dele. Por causa dele, todo pastor é infamado. Eu não tenho cabeças de gado não, viu, irmãos? Eu tenho 3 cachorras só. Os animais que eu crio, 3 cadelas. Eu não tenho um boi. O pastor pegou o dinheiro da igreja e comprou um boi. Não comprei. Eu tenho que gastar dinheiro dando ração para as cadelas. Então preste atenção. Não é todo líder que segue o padrão bíblico. Se você ler esse texto maior aqui, você vai ver que os primeiros pagaram um preço tremendo. Viveram perigos, viveram pobreza, nudez, falta de recurso. É lindo esse texto, mas do ângulo de visão da liderança. Mas vou entrar no mérito da questão aqui que importa para a igreja. Filipenses 1, 28 e 29. No exemplo dos apóstolos, tem uma pegada aqui para a igreja. Vamos ler quem quiser. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Eles acham um absurdo. Os incrédulos achavam um absurdo adorarem um Deus que morreu crucificado. Vou fazer uma paráfrase para você entender. Certa vez, meditando nessa questão da cruz, eu li um comentário que dizia o seguinte: se Jesus tivesse sido enforcado, em vez de crucificado, você andaria com uma forquinha pendurada no pescoço, em homenagem a ele? Se o objeto da morte de Jesus fosse outro. Se fosse uma espada, você andaria com um pingentezinho, com uma espada pendurada, em homenagem a Jesus? O objeto da morte não é para ser endeusado, idolatrado, venerado. O objeto da morte de Jesus foi o pior dos piores. A pior das condenações. Se fosse hoje, não sei. O que tem de pior aí hoje? Cadeira elétrica. Tinha alguns estados dos Estados Unidos ainda tem cadeira elétrica. Alguém tem alguma coisa para falar bem de cadeira elétrica? É uma morte horrorosa. Um sacrifício cruento, horroroso. Entende o que está sendo dito aqui? Falar naquela época que o seu Salvador morreu na cruz era vexaminoso até. Era algo que parecia contraditório. O que para os ímpios era perdição. Para os salvos era motivo de salvação. Para os eleitos era motivo de salvação. O texto diz, verso
ainda no 28. Pois o que para eles é prova de evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. É o paradoxo de Deus. Deus resolveu nos salvar através de um método vergonhoso. E aí segue o verso 29, conclui. Vamos lá, igreja? Porque vos foi concedida a graça de quê? Padecer por Cristo, e não somente credes nele. Todos aqui cremos em Cristo? Amém? É parte da graça para nós. A fé é dom de Deus. Mas não é só crer em Cristo. Qual é a outra parte da graça? Sofrer por Cristo. Padecer por Cristo. Isso faz parte também da graça destinada a nós. Entenderam, queridos? Existe uma parcela de sofrimento por Cristo, que eu e você temos que encarar. Nós temos que pagar algum preço pela nossa fé. Não podemos simplesmente viver na terra, ocultados, sem ninguém sentir que nós somos cristãos, ninguém saber, ninguém ser tocado pela nossa vida. A nossa vida tem que fazer alguma diferença. Não posso andar na terra e não incomodar ninguém. Eu tenho uma mensagem vergonhosa para falar. O meu Senhor morreu na cruz, um lugar de maldição. Mas glórias a Deus, porque Ele morreu dessa maneira. Eu tenho um testemunho para dar, você tem. Venha o que vier, o sofrimento que vier. Mantenha o testemunho de Cristo. Filipenses 3, verso 7 é o último texto. Filipenses 3, do verso 7 até o verso 10, até o verso 11. Quantos já entenderam que a nossa fé não pode ser simplesmente passiva? Que a nossa fé não pode ser oculta? Que nós vamos ter que pagar algum preço, irmãos. Uma hora ou outra seremos provados. Uma hora ou outra seremos confrontados. Uma hora ou outra alguém vai nos abordar sobre a nossa escolha de vida na fé em Cristo. E você tem que ter tremenda ousadia para dizer: eu sou cristão. Pago o preço que for, mas não nego o meu Salvador. Filipenses 3,7, igreja, vamos lá? Quando você tomar o pão hoje, comer, tomar o cálice, beber, lembra que não são só os privilégios da unidade com Cristo. Você também tem que padecer por amor a Cristo. Tem um ônus, tem o bônus e tem um ônus. Filipenses 3,7 já está aqui, né? Vamos lê-lo todo e já vamos partir para o nosso memorial. A palavra do Senhor diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. O que você abriu mão por causa de Cristo? O que você já abriu mão por causa de Cristo? Temos que abrir mão de tantas coisas, irmãos. O texto segue dizendo, verso 8, vamos lá? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a fé, para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10, igreja. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a consumação dos seus sofrimentos. Agora eu quero que você diga essa palavra aí, por favor. Conformando-me. Diga, por favor. Conformando-me
com ele na sua morte. O que é se conformar com ele na sua morte? Morrer com ele. Assumir a nossa própria mortificação. Diga assim: eu preciso conformar-me na morte em Cristo. É difícil dizer isso, não é? É difícil. Jesus falou, a gente ouve as palavras, nós entendemos o português dela, mas é tão difícil entronizar o conceito. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Perder a vida é perder a vida. É tudo, é jogar tudo fora. É abrir mão de tudo. Só acha vida se abrir mão de tudo. Eu tenho algumas pessoas que já evangelizei, pessoas conhecidas, que não vêm a Cristo, provavelmente porque são criatura. Nem toda criatura vai atender o apelo, né? Mas algumas eu sei que não abrem mão da vida que tem. Pessoas agarradas a bens, pessoas agarradas à família, pessoas agarradas à vida que leva no mundo, a festas, a prazeres. Ela não consegue pensar. Ela até vem na igreja, ela até ouve os discursos, ela até entende com o intelecto. Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu entendi. Porém, eu quero viver esta vida aqui no mundo. Eu quero estar no meu pagode. Eu quero estar na minha festinha. Eu não abro mão disso. Eu posso ter tudo isso e mais Jesus? Se puder os dois, eu aceito. Acontece que a cruz é um divisor na vida. Ela diz, abandona isto em prol disto. E nesta proposta de morte, nem todo mundo quer morrer. Vir a Cristo é morrer. É conformar-se com Ele na sua morte. É assumir a mesma crucificação. Não literal. Mas na vida você vai abrir mão de muita coisa. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Está muito metafórico, irmãos? O chamado para vir a Jesus não é um chamado de morte e vida. Morre para o mundo, vive para Cristo. Não tem como negociar. Não existe meios termos. Não existe cinza. É preto ou branco. Não existe nenhum meio termo. É luz ou trevas. Amém, povo santo? Vou ler novamente o verso 10 e o 11 e a gente fecha a palavra. Vamos lá? Para o conhecer, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Comungar com o sofrimento do Cristo. O que mais? Conformando, tomando a forma com ele na sua morte. Para quê? Verso 11, irmãos. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tem consciência que para alcançar a almejada ressurreição gloriosa, passa-se pela conformidade da cruz, pela conformação na morte de Cristo. Passa no sofrimento da automortificação. Quer glória, quer vida eterna, primeiro tome a sua cruz dia a dia e siga a Jesus. Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora, igreja. Vamos valorizar o sacrifício do Cordeiro de maneira mais intensa nessa noite.